Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa videoaula. Hoje nós vamos continuar o tema nomenclatura de compostos orgânicos. Falei para vocês na semana passada, né? Tinha a aula 1, foi a aula síncrona, e agora a aula 2, que é continuidade. Porém, se você entendeu a aula 1, muita coisa vai ser extensão da aula 2, desdobramento. Tá, você tá aí na sua casa, você pensou, putz, queria ver uma aula legal hoje. Você clicou no lugar certo, gente. Essa é a aula legal. Vamos lá acompanhar, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Não só em hidrocarbonetos, mas em todas as funções orgânicas. E ó, se você não entendeu, é só mandar uma mensagem para mim, um e-mail, no fórum, que eu tô aqui à disposição de todos vocês para ajudar, legal? Bora lá então, vamos lá. Muito bem, moçada, vamos que vamos, vamos lá. Pega o seu cafezinho quentinho, sua aguinha, o seu suquinho e bora lá, galera. Nomenclatura de compostos com ligações triplas. Sabe qual a novidade aqui? A novidade é que não há novidade, porque as regras são as mesmas com as ligações duplas, que eu falei semana passada. Mas eu não dei exemplo para você semana passada de composto com ligação tripla. Então, eis aqui. Então, olha só. Em composto com ligação tripla, utiliza-se as mesmas regras usadas para compostos com ligações duplas. Numerar os átomos de carbono da cadeia principal para identificar a tripla ligação. Galera, sempre que você tem ligação dupla ou tripla, não basta indicar no nome a parte do meio, a segunda parte, em ou in, referente à ligação dupla ou tripla. Temos que também dizer aonde essa ligação tripla está, ou a ligação dupla, ou seja, saber a posição dessa ligação na cadeia. E de forma que o carbono que contém a ligação tripla tenha a menor numeração possível. Professor, me lembra disso, não estou lembrado, vou lembrar você sobre isso. Então, olha esse exemplo aqui comigo. Galera, olha essa molécula, quantos carbonos tem? Conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é, primeira parte do nome, hept. Beleza, moçada, tem ligação, só ligação simples? Tem dupla ou tripla? Ah, tem uma ligação tripla, professor. Tripla é in. E é hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio, final O. Só que como tem uma ligação tripla, eu preciso indicar a posição dessa ligação tripla na cadeia. Então vamos numerar os átomos de carbono. Só que, moçada, você tem que numerar do começo para o fim e do fim para o começo, como está aparecendo em laranja agora aí para vocês embaixo da molécula. Por que isso, professor? Porque eu tenho que garantir que o carbono que tem a tripla ligação terá a menor numeração possível. Para isso você tem que testar. Numeração do começo para o fim e do fim para o começo. Moçada, olha a tripla ligação aí, viu? Beleza, olha a numeração de cima em verde. Aí, grifei aí para você. Qual átomo de carbono está a ligação tripla para essa numeração? Sempre o menor, tá, galera? A tripla ligação está entre os carbonos 4 e 5, mas você sempre pega o menor. O primeiro carbono, de onde começa? Então, carbono 4, grifei. Agora, olha a numeração embaixo, em laranja. Por essa numeração, qual o carbono que está a tripla ligação? Ah, professor, estou vendo que está entre o carbono 3 e 4, então você pega o menor. Está no carbono 3, beleza? Moçada, entre numeração carbono 4, na numeração de cima, e carbono 3 na numeração de baixo, o menor é, claro, numeração 3, é a menor numeração, é a de baixo. Então a numeração de cima não serve pra gente, joga ela fora, apaga, tchau. A numeração correta para essa molécula é a numeração de baixo. Por quê? Porque é onde a tripla ligação caiu no carbono com menor numeração possível. Então, moçada, o in é indicativo de tripla ligação. Imediatamente antes dele, você vai escrever a posição da tripla ligação. Aí no meio do nome mesmo, tá bom? Então é o carbono 3, beleza? Esse aqui é o hept 3-ino. Tranquilo, gente? Bora lá! Agora eu vou ensinar vocês a dar nome para os radicais ou ramificações, que foi o que eu não tinha feito na aula passada. Essa é a principal parte dessa aula. Tenho certeza que você vai tirar de letra, mas se der dúvida, gente, é super natural, porque é uma novidade. Então vocês me avisem para ajudar vocês a tirar as dúvidas, certo? Só lembrando você que radical ou ramificação são átomos de carbono da cadeia principal. Ou seja, são os carbonos que não fazem parte da cadeia principal. Lembrando que somente átomos de carbono podem ser radicais. Não, professor, tem um oxigênio de pendurado. Maravilha, lindo. Só que o oxigênio de pendurado não é radical. Tranquilo, gente? Lembrou disso? Vou te dar um exemplo para refrescar a sua memória. Olha essa molécula. Seleciona a cadeia principal.
principal, tá aqui, selecionei. Sobrou carbono de pendurado? Ah, sobrou, olha o carbono ali de pendurado. Então esse carbono é um radical, ou ramificação. Vou deixar ele sozinho, vou apagar a cadeia principal. Tchau, cadeia principal. Só sobrou o radical aí, a ramificação. Moçada, observa que agora que eu isolei ele, tem uma ligação simples, né, que não está ligado a nada, claro. Porque como ele é um radical, por essa ligação simples, é onde vai se acoplar na cadeia principal. Certo? Vamos ver o nome dos radicais? Olha só, você vai fazer assim. Você vai escrever aquela regra de nomenclatura que a gente falou para o número de carbonos, sabe? Met, et, prop, but, pent, ex, ept. Número de carbonos, você usa esses prefixos, tá ok? E você usa no final il para radicais, beleza? Então quando é radical, número de carbonos, met, et, prop, but, assim por diante. E final il. Olha só, deixa eu mostrar melhor como é que a gente faz isso. Por exemplo, esse radical só tem um carbono, não tem? Tem. Um carbono é met. Como eu estou falando de um radical, tudo bem que eu isolei ele da cadeia principal, mas é só para a gente ver o nome deles. Como ele é um radical, met, final il, ele é o radical metil, ok? Olha esse radical, tem 2 carbonos. Então, 2 carbonos é et. Como eu estou falando de um radical, final il, ele é o radical etil. Olha esse aqui, tenta falar o nome desse radical. Eu ouvi propil? Ah, isso mesmo, 3 carbonos é prop, final il, ele é o propil. Às vezes, muito raramente, ele vem escrito como N-propil. Esse N significa normal propil. Por que normal, professor? Tem alguma coisa que é diferente do normal? Tem esse cara aqui, ó. Esse aqui, esse radical, gente, também tem 3 carbonos, seria um propil. Porém, ele estará dependurado na cadeia principal pelo carbono central. Observa que a diferença desse radical que apareceu agora propil para o de cima é que o carbono central é que estará ligado, pendurado na cadeia principal. Enquanto no exemplo que eu mostrei lá em cima, o que estará dependurado na cadeia principal, vou pegar minha caneta aqui, olha só, aqui embaixo é esse carbono que estará dependurado na cadeia principal. E lá em cima não, é esse daqui, ó, ok? Então, moçada, aqui essa molécula tem uma certa simetria. Então, nós chamamos esse radical de isopropil, ou I-propil. O I é a abreviação de iso. Iso significa igual. A gente aplica isso para radicais, cujas moléculas apresentam uma certa simetria. Ele vai, olha só, tem o carbono central que se liga na cadeia, desce um carbono para um lado, desce outro carbono para o outro. Existe simetria. E esse radical, como é que chama? 4 carbonos but, final il, é o radical butil. Posso chamá-lo também de N-butil, normal butil. E aí você já vai imaginar que tem outras conformações de radicais com 4 carbonos, outros tipos de butil, tem mesmo. Tem esse, e esse aqui abre o guarda-chuvinha, olha só. Eu tenho um carbono que ele vem para um lado, aqui para cima, e outro que abre aqui para baixo, tá ok? Então isso tem uma certa simetria, essa molécula, então é um isobutil. Da mesma forma que tem o isopropil, tem o isobutil. Só que eu tenho também esse carinha aqui. Nossa, professor, como é que ele chama? Eu vou te dar uma regra. Olha o carbono da onde que vai se ligar na cadeia principal, tá vendo? Esse carbono está ligado diretamente a 2 outros carbonos, ignorando a cadeia principal, tá, moçada? Estamos falando só do radical. Então, esse carbono, ele está ligado diretamente a 2 outros carbonos. Significa que é um carbono secundário, beleza? Então, esse radical, butil, cujo carbono que se liga à cadeia principal é secundário, eu chamo de sec-butil, ou S-butil. O S você já imagina que é a abreviação de sec. Esse sec é a abreviação de secundário, justamente por aquele carbono secundário que eu te mostrei. E analogamente, nós podemos só ter mais um caso de radical butil, que é esse cara aqui. E aí, o carbono que se liga na cadeia principal, ele está ligado diretamente a 3 outros carbonos no radical. Então, ele é um carbono terciário. Portanto, esse carinha é o terc-butil. Ou T-butil, T, abreviação de terc. Certo, moçada? É raro cair em exercício isobutil, sec-butil, terc-butil, no Enem no vestibular. Eu vou colocar para você treinar, mas é raro. O que cai geralmente é o metil, etil, propil, butil e no máximo isopropil, que costuma cair, tá, gente? Nada é impossível.
Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Radicais com 5 carbonos pode existir? Com certeza. Mas também não é comum cair. Nunca vi cair. O que eu vejo cair é mais até o butil, beleza? Mas seria com 5 carbonos, seria o propil. Certo, moçada? Vamos treinar isso então? Vamos escrever o nome dos radicais que tem nessa molécula? Primeira coisa, vai dar nome? Gente, seleciona a cadeia principal. Você não faz nada se você não selecionar a cadeia principal primeiro. E olha com cuidado para selecionar a cadeia principal certa, senão a gente chega num resultado errado. Beleza, moçada? Tudo que é carbono que sobrou de pendurado é radical. Olha quantos radicais tem essa molécula. Grande, né? Muito bom. Vamos dar nome para esses radicais? Vamos um por vez, ó. Vou apagar os outros, né? Vou deixar só o radical que eu quero conversar sobre ele com você, para não confundir você, tá bom? Então, olha esse radical aí. Ele tem um carbono só, beleza? Então, ele é um radical metil. Olha esse outro radical que apareceu em verde. Agora, esse radical tem 2 carbonos. Então, é um radical etil. Agora, olha esse outro radical, tá? Grifado em vermelho. Tem 3 carbonos. Ele é um radical propil. É um normal propil, tá, gente? É um propil, simplesmente. E para terminar esse último, radical que tem 4 carbonos é um butil. Beleza, gente? Finalmente, vamos dar nome agora para uma molécula que tenha radicais, ramificações. Então, olha só, gente, é muito parecido a ideia com ligação dupla ou tripla. Olha o que eu escrevi aí para você. Quando temos compostos com ramificações na cadeia, temos que numerar os átomos de carbono da cadeia principal para identificar a posição da ramificação. Lembra que eu falei que eu tinha que identificar a posição da ligação dupla ou tripla? Pois é, o radical é a mesma coisa, gente. Você não basta dizer que tem um radical na cadeia. Você tem que dizer exatamente onde ele está, qual carbono ele está. Como fazer essa numeração? É a mesma ideia, de forma que o carbono que contém a ramificação tenha a menor numeração possível. Para isso, você tem que fazer aquela história de numerar do começo para o fim e do fim para o começo. Com radical também, professor? Também. Então, vamos ver um exemplo. Olha essa molécula. Grifa a cadeia principal, circula aí a cadeia principal. Carbono de pendurado é ramificação. Moçada, esse composto, a cadeia principal dele tem 4 carbonos, é o butano. Eu vou meio direto aqui, tá? Porque agora o que me interessa é falar da nomenclatura do radical. Se você não entendeu porque é butano, volta na aula 1. Eu deixei inclusive uma videoaula lá no Moodle, embora foi síncrono, para você tirar as dúvidas, tá bom? Olha só, como chama esse radical? Metil, porque tem um carbono só, é um radical metil. Então, na frente do nome da cadeia principal, você escreve o nome do radical. Então, tá aqui, ó, metilbutano. Beleza, acabou, professor? Não, não basta dizer que tem radical. Você tem que dizer qual carbono ele está. Então, vamos fazer a numeração do começo para o fim. E ó, a posição da numeração, da ramificação, a gente vai escrever imediatamente antes de metil. Porque vai ficar claro que essa numeração se refere ao metil. Beleza? Então, faça a numeração do começo para o fim e faça a numeração do fim para o começo. Tá aí. Em verde apareceu em cima, em laranja apareceu embaixo. Pela numeração em verde, qual que é a posição da ramificação? Qual o carbono que ele está? Carbono 2. Pela numeração em laranja, aonde que está a ramificação e qual carbono? Carbono 3. Então, entre 2 e 3, quem que é a menor numeração? Menor numeração, carbono 2. Então, a numeração em laranja embaixo não serve para nada, joga ela fora. Tchau. Apaguei. Pessoal, então nós já sabemos que o metil está no carbono 2. Então, esse é o 2-metilbutano. E quando houver 2 ou mais radicais diferentes, posso escrever eles em qualquer ordem? Não, já explico para você como é que a gente faz. Nós escreveremos eles em ordem alfabética. Como assim, professor? Já te falo no exemplo. Olha essa molécula, vamos dar nome a ela. Primeira coisa aqui que você vai fazer? Circular a cadeia principal, muito bem. Vamos dar um nome, eu vou diretão aqui, tá, pessoal? Porque o meu objetivo aqui é falar dos radicais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o hexano, beleza? Muito bom. Olha os radicais. Tem um radical aqui com carbono só. Como chama esse radical? Metil. Tem um radical aqui com 2 carbonos que chama etil. Agora vamos escrever o nome dos radicais na frente da cadeia, do nome da cadeia principal. Posso escrever eles em qualquer ordem? Não.
você tem que escrevê-los em ordem alfabética. Metil começa com M, grifei ela em vermelho para você. Etil começa com E. Em ordem alfabética, quem vem primeiro? O etil. E depois a gente escreve o metil. Beleza, gente? Então escreva em ordem alfabética. Primeiro o etil, que o E, porque o E vem primeiro que o M, vem antes, tá ok? Então tá aí, ó, escrever os radicais em ordem alfabética e não em ordem numérica. Como assim, professor? Já te falo. Olha só, vamos colocar as posições do etil e do metil. Primeiro, olha lá na cadeia. Vamos fazer a numeração dos carbonos. Então nós temos que o metil está no carbono 2. Pessoal, um detalhe importante. Eu fiz a numeração só do começo para o fim, mas você teria que fazer do fim para o começo também. Você ia ver que o primeiro radical, nessa numeração do jeito que está, o primeiro radical aparece na menor numeração possível do que se eu fizesse do fim para o começo, tá bom? Aqui eu só agilizei, mas você tem que fazer a numeração do começo para o fim e do fim para o começo. Maravilha, toca o barco. Então o metil está no carbono 2. Então onde está metil, na frente dele eu ponho 2, ali. E o etil está no carbono 3. Então onde tem etil, eu coloco o número 3. De forma que esse composto é o 3-etil 2-metilhexano. Moçada, o nome está ficando mais longo. Aparentemente, se você fizer uma leitura desprovido da teoria, parece complicado. Mas perceba que ele está cercado de lógica, tá bom? E quando houver dois ou mais radicais iguais? Por exemplo, tem 2-metil. Eu vou escrever metil-metil. Tem 3-propil. Eu vou escrever propil-propil-propil? Não. Você vai usar os prefixos di, tri, tetra. Olha só como é que fica. Essa cadeia, vamos dar nome a ela, circula a cadeia principal. Essa cadeia principal tem 3, 6 carbonos, então é hexano. E aí eu tenho dois radicais metil, tá ok? Mas você, gente, como eu tenho dois radicais metil, você não vai escrever metil, metil duas vezes. Você vai escrever dimetil, porque a partícula di significa 2-metil. Então, ó, nome dos dois radicais metil, você vai escrever dimetil. O que está faltando? Ah, muito bem, não basta dizer que tem radical, tem que dizer qual é a posição dos dois radicais metil. Então, fiz a numeração. Moçada, já pus a numeração ideal aqui, mas lembra que você tem que fazer a numeração do começo para o fim e do fim para o começo. Moçada, observem que os dois radicais metil estão no carbono 2. Como eu tenho dois radicais metil, eu tenho que escrever duas numerações na frente do dimetil. Por quê? Porque eu tenho 2-metil. Eu tenho que indicar a posição dos dois radicais metis. Aí você me pergunta, mas professor, os 2-metil estão no carbono 2. Posso escrever só 2 dimetilhexano? Não, porque você tem que escrever dois números 2. Um número 2 vai fazer referência a um dos metil, e o outro número 2 vai fazer referência ao outro metil. Então vai ficar assim, ó, 2,2 dimetilhexano. Gente, eu sei que parece redundante. Você poderia me dizer, mas professor, se eu escrevo só uma vez o número 2, já estaria indicado isso. Mas a regra não é assim, moçada. Você tem que escrever necessariamente dois números. Se você escrever o dimetil, tem que ter dois números, que é a posição de cada metil. E aí, mesmo que seja no mesmo carbono, você escreve o mesmo número duas vezes separado pela vírgula. Então, é o que vai aparecer escrito aí, ó. O número 2 foi escrito duas vezes porque existem dois radicais metil, ambos no carbono 2. Por isso, 2,2 dimetilhexano. Pessoal, esse aqui é um exercício. Eu aconselho você que tente dar um pause e tente dar o nome desse composto. E aí depois você despausa para ver a resposta. Então, primeira coisa, para dar nome para qualquer composto orgânico, circula a cadeia principal. Qual é o nome da cadeia principal? Bom, ela tem 8 carbonos. Então, cadeia principal, octano. Ok? Vamos circular os radicais. Olha esse radical, como é que ele chama? Metil, um carbono só. Ó, outro metil e olha outro metil. Esse radical tem 2 carbonos, é um etil. E esse radical tem 4 carbonos, é um butil. Ok? Posso escrever a ordem deles de qualquer maneira?
posso escrever o nome desses radicais em qualquer ordem? Não. Você tem que escrever em ordem alfabética. Então, olhando para a primeira letra do nome deles, quem vem primeiro em ordem alfabética? Butil, porque o B vem primeiro. Depois quem que vem? Etil, porque depois é o E. E depois quem que vem? Metil, porque é o M. Opa, mas espera, para. Você tem quantos metil ali? Conta. 1, 2, 3. 3 metil. Ah, então vou escrever metil, metil, metil? Não. Você vai escrever trimetil. Indicando que eu tenho 3 radicais metil. Só uma observação aí, gente. A partícula de, tri, etc. não é levado em conta na ordem alfabética. O que a gente leva em conta é a primeira letra do nome do radical mesmo, ok? Muito bom. O que falta agora? Colocar a posição... Opa! Foi meio rápido aqui. Pronto. A posição de cada um desses radicais. Então, já fiz a numeração que é a correta, para a gente ganhar tempo. Olha só, vou escrever a posição do butil. Qual carbono que está o butil? Dá uma olhadinha lá. Carbono 4. Agora eu vou escrever a posição do etil. Qual carbono que o etil está? Carbono 4 também. E agora eu vou escrever 3 números, porque eu tenho 3 grupos metil, 3 radicais metil. Então eu tenho que escrever 3 números. Quais são os números, carbonos, que cada um dos 3 radicais metil estão? Um deles está no carbono 3. E eu tenho 2 metil no carbono 2. Então você vai escrever o seguinte. Um metil é carbono 2. Outro metil é carbono 2. E outro metil é carbono 3. Então, 2,2,3 trimetiloctano. E eu pus observação embaixo. Existem 2 grupos metil no carbono 2. Por isso, 2,2. E um grupo metil no carbono 3. Beleza, moçada? Entendido? E aí, gente, tudo bem? Tá todo mundo tranquilo? Tá com sua xícara de café, seu copo de água? Gente, a matéria, a aula, eu gostaria de que vocês dessem ênfase até aqui, tá ok? Eu vou estender um pouquinho. Na verdade, o que eu vou fazer daqui para frente é só uma complementação, tá bom? Se você não quiser, você não é obrigado a assistir daqui para frente do vídeo. Se você quiser assistir, é legal. Vai ter mais informações para vocês. Mas o que eu queria que você aprendesse era até aqui. Era a nomenclatura de radicais, tá ok? Então, se você está com coragem, vamos continuar. Tem só mais um pouquinho de vídeo, tá bom? E aí logo eu já termino, mas daqui pra frente não é obrigatório. Bora lá então pra quem quiser. Moçada, então pra você que quer continuar, tenho certeza que você não imaginou que ia escrever uns nomes tão longos e aparentemente complexos como que apareceu no último slide, né? Mas observa que embora o nome é longo e pareça complexo, ele está cercado de lógica, não é um nome que você vai decorar. A gente tem que entender como construir esse nome. Pessoal, o que eu vou falar agora para vocês não é nada de novo. Eu vou misturar 2 coisas que eu fiz. Eu ensinei nome de cadeia com ligação dupla e eu ensinei nome com ramificação. Agora eu vou misturar as 2 coisas na mesma cadeia. Então é só uma mescla de 2 conceitos, mas não é um conceito novo. Regras de nomenclatura. Primeiro, sempre seleciona a cadeia principal. Lembrando que ligações duplas ou triplas têm que fazer parte da cadeia principal. Segundo, numere os carbonos, deixando a menor numeração possível para a primeira prioridade, ligação dupla ou tripla e segunda radical. Esquece isso por enquanto. Eu escrevi isso, mas acho que seria até bom colocar isso mais para frente. Esquece isso daí por enquanto. E aí a gente tem que indicar a posição da dupla ou tripla no nome do composto. Gente, esquece esse segundo item por enquanto. Eu vou explicar lá na frente o que significa. Vamos dar nome para essa cadeia. Primeira coisa é você selecionar a cadeia principal. Vamos dar nome para o composto da cadeia principal. Observe que eu tenho uma dupla ligação, beleza? Essa cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6 carbonos é hex. Dupla ligação em, hidrocarboneto final O. Só que como eu tenho uma dupla ligação, eu tenho que indicar a posição da dupla. Então, moçada, vamos indicar imediatamente à frente dele, da partícula em, a posição da dupla ligação. Então você numera. Opa, foi meio rapidinho aqui. Vai, volta. Então vamos lá, numerando do começo para o fim e do fim para o começo. Moçada, pela numeração, olha só, do começo para o fim, eu tenho um radical no carbono 2, em verde. E pela numeração
do fim para o começo, eu tenho a dupla ligação no carbono 1. Você sempre vai priorizar a menor numeração possível. Então, na numeração em laranja, lá embaixo, apareceu alguma coisa, que é a dupla ligação, no carbono 1. Enquanto na numeração em verde, lá em cima, só apareceu alguma coisa, que foi o radical, no carbono 2. Então, menor numeração é o carbono 1. Numeração em laranja de baixo. Numeração em verde está errada para a gente nesse caso. Beleza, gente? Então, vamos lá. Dupla ligação está no carbono 1. E agora tem que escrever os radicais. Então, tem radical metil, outro metil e um radical propil. Escreva em ordem alfabética. O M vem antes do P. Então, primeiro eu vou escrever um metil, mas você tem 2 radicais metil. Então, isso é um dimetil. E depois o propil. Agora, para terminar o exercício, basta indicar a posição de cada radical. Eu tenho 2 radicais metis. Um está no carbono 4 e outro está no carbono 5. Então, ele é o 4,5 de metil. E o radical propil está no carbono 3. Então, 3 propil. Então, esse carinha é o 4,5 de metil 3-propil-hex-1-eno. Parece maluquice, né? Mas observa que tem toda a lógica para você construir esse nome. Não é decorativo. E quando houver menor numeração, ou melhor, quando a menor numeração for igual para a ligação dupla e para a ramificação, sempre dê prioridade para a ligação dupla do que para o radical. Como assim, professor? Olha esse exemplo aqui. Vamos dar nome para esse composto. Cadeia principal, beleza? Eu tenho uma ligação dupla e eu tenho um radical, metil. Vamos fazer a numeração? Olha só, se eu fizer a numeração, faço do começo para o fim e faço do fim para o começo. Na numeração do começo para o fim, em verde, aparece alguma coisinha para mim já no carbono 2, que é o radical metil. Mas se eu olhar a numeração em laranja, lá embaixo, já aparece alguma coisinha para mim também no carbono 2. Só que essa coisinha que aparece na numeração em laranja é uma ligação dupla no carbono 2. E em cima é um radical. No carbono 2 também. E agora? Quem que eu opto? Numeração em verde está em cima ou numeração em laranja embaixo? Moçada, quando der empate na posição da dupla ligação e do radical, com relação a essa numeração em cima e embaixo, você vai dar prioridade para a dupla ligação. Então aí apareceu a numeração verde, menor numeração do radical, numeração em laranja, menor numeração na ligação dupla. Quem ganha? Ganha a dupla ligação, sempre. Então vale a numeração em laranja. A em verde está errada. Certo, pessoal? Isso é uma coisa mais elaborada um pouquinho. Por isso que eu deixei como opcional. Pode cair no exercício, no vestibular? Pode. Não sei se vão colocar esse grau de complicação, mas não é impossível. Moçada, então cadeia principal 6 carbonos, X, alguma coisa eno. Posição da ligação dupla, carbono 2. Okay? Radical metil, posição do radical metil, carbono 5. Então, 5 metil X2N. Então, a prioridade pela menor numeração, quando há esse empate, que eu falei no exemplo anterior, é sempre da dupla ligação primeiro, e só depois do radical. Moçada, e agora, para a gente já caminhar para encerrar a aula, essa parte optativa, vou falar um pouquinho de aromáticos, que eu não falei na aula de hidrocarbonetos. Compostos aromáticos são hidrocarbonetos que apresentam um anel, geralmente de 6 carbonos, em que tem um efeito muito especial que acontece nesses tipos de compostos. É um anel, portanto, um composto cíclico de 6 carbonos, e os elétrons das ligações duplas se deslocam ao redor do anel. Para que seja um composto aromático, eu tenho que ter essa característica. Esse anel tem que ter ligação dupla simples, dupla simples, dupla simples. Ou seja, essa alternância entre ligações duplas e simples. A gente chama isso também de ligações duplas conjugadas, como se estivessem misturadas com ligações simples, ok? Moçada, só que dupla ligação, ou melhor, ligação química, são pares de elétrons compartilhados. E os elétrons da dupla ligação do benzeno, eles não ficam parados, eles ficam se deslocando, eles têm essa liberdade para ficar se deslocando
ao longo do anel, dentro desse anel. Por isso que à sua direita tem um benzeno com uma bolinha lá dentro. Essa bolinha é para dar noção de movimento dos elétrons dentro do anel, tá ok? Moçada, o benzeno é o principal representante da classe dos compostos aromáticos, mas não é o único. Por exemplo, aí aparecem outros exemplos. Eu tenho um benzeno com grupo CH3, como se fosse um radical metil. Esse cara é um metilbenzeno, chamado também de tolueno. Aí depois apareceu 2 anéis benzenos grudados, a gente diz que eles estão fundidos. Esse composto é o naftaleno. E depois apareceu 3 anéis benzenos grudados ou fundidos. Esse aí é o antraceno. Detalhe sobre os compostos aromáticos é que eles levam esse nome não porque eles têm um cheiro agradável, mas porque eles são compostos que têm um cheiro muito forte característico. Então não é um cheiro agradável, mas é um composto que tem um cheiro muito forte e muito característico, por isso aromático. E são compostos que fazem mal à saúde via de regra. Então, inclusive, eles geralmente são cancerígenos, então você tem que evitar contato com compostos aromáticos, principalmente com benzeno. Em postos de gasolina, se você observar, está escrito lá, cuidado, combustíveis têm compostos com benzeno. Por que cuidado? Porque compostos de benzeno são cancerígenos, tá ok? Então precisa tomar o cuidado, manuseando com cuidado, não tem problema, mas tem que tomar os cuidados. Galera, agora, para terminar, vou falar do nome dos cicloalcanos ou ciclanos, que são alcanos cíclicos, hidrocarbonetos cíclicos, que só possuem ligação simples. Eu falei dos cicloalcanos na aula de hidrocarbonetos, mas agora eu vou falar da nomenclatura. A nomenclatura é simples, moçada. Você vai pegar um cicloalcano, por exemplo esse aí. Ele tem 3 carbonos, não tem? Tem. Se fosse um composto aberto, como que ele chamaria? Com ligação simples. Propano, ok? Mas, como ele é um hidrocarboneto cíclico, é uma cadeia fechada, você vai colocar um ciclo na frente do que seria o nome da cadeia aberta. Então, é o ciclopropano. Só isso, gente. Olha esse aqui. Um composto cíclico de 4 átomos de carbono. Se fosse cadeia aberta, seria butano. Mas como é fechado, é o ciclobutano. E para terminar, esse aqui com 5 carbonos. Se fosse uma cadeia aberta, seria o pentano. Como é fechado, é o ciclopentano. Agora acabou. Pessoal, agora acabou. Essa aula estendeu um pouquinho mais, embora uma parte dela é optativa. Mas é que a parte de nomenclatura é muito importante, gente. Olhem com calma, com carinho, que isso vai ajudar muito vocês nas próximas aulas. Vai facilitar muito a vida de vocês. E se você entendeu essas regras, você não vai ter problema com nomenclatura de compostos orgânicos no seu Enem ou vestibular. Obviamente, sempre alguém pode fazer uma complicação maior, mas, via de regra, o que mais cai foi dado para vocês, tá bom? Gente, tente fazer os exercícios e, inclusive, vale presença por ser aula síncrona. E também eu deixo uma lista de exercício opcional. Tá bom, moçada? Obrigado pela atenção e até a próxima. Boa semana. Tchau, tchau.